Olá, estamos aqui com o Jonathan. Ele é advogado, especialista em LGPD e um dos primeiros profissionais certificados na certificação de DPO do Instituto TOTO. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Jonathan, conta pra gente, como é que foi a prova? A prova foi difícil? O que você achou de passar pelo processo de certificação? O processo de inscrição na avaliação foi muito simples, né? Muito prático, tudo pela internet. Você consegue acessar o edital, você consegue efetuar o pagamento para fazer a avaliação e você tem um prazo para poder cumprir, fazer a avaliação no momento que você se sentir seguro para isso. Com relação à dificuldade da prova, é óbvio que é preciso estudar, né? Não é uma prova simples que você chega e faz sem estudar, mas como eu já vim estudando o assunto há algum tempo, para mim não foi tão difícil. E é muito importante porque você tem que conhecer não só a lei, né, mas também tem questões de segurança da informação que são muito importantes aí para quem vai exercer a função, esse cargo de encarregado pelo tratamento de dados pessoais nas empresas. Bom, você tem atuado como consultor para várias empresas nessa área da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem um pacotinho pronto ou depende do tipo de empresa, do tipo de negócio? Eu tenho um cliente na Alemanha, né, que é uma empresa que eu trabalho bastante hoje em dia, a eComply. Ela é uma empresa que vende um software de gestão de proteção de dados, mas ao mesmo tempo eu também sou uma espécie de consultor deles aqui no Brasil, né? Então eu represento, a gente é parceiro, consultor, mas pensando contratualmente eles são meus clientes. Então eu ajudo tanto no suporte à equipe de vendas, né, da empresa, como também para melhorar o produto, para ajustar o produto à lei brasileira. Já tive clientes na área jurídica, advogados, que queriam entender como não só ficarem adequados à lei, mas também como eles poderiam oferecer serviços, estruturar um time de proteção de dados no escritório. E atendi algumas empresas, né, pequenas empresas, PMEs, né, a maioria, algumas atuantes no setor de hospitalidade, outras no setor de administração de recursos humanos, então tem diversas empresas aí de ramos diferentes. Não existe um script, obviamente você tem algumas etapas que são principais, então uma auditoria inicial é importante para você entender o nível de maturidade da empresa, também é importante fazer um mapeamento, né, das atividades de tratamento, mas você consegue priorizar o trabalho de acordo com a necessidade do cliente. Especificamente na área jurídica, quais são as principais preocupações que os escritórios de advogados têm que abordar para a própria adequação do escritório à LGPD? Ou o escritório de advocacia não precisa atender a LGPD? Vamos lá, a gente tem vou começar pelo fim. A gente tem um artigo que surgiu aí no meio do caminho isentando tanto os advogados como a própria ordem dos advogados que a lei não seria aplicável, né? Que estariam isentos então aí da aplicação da lei, de ter a necessidade de buscar essa conformidade com a lei. Eu discordo, né, desse entendimento. Na minha opinião, os advogados eles são controladores por definição, né? Quando os advogados eles recebem dados dos seus clientes e tudo mais, eles que decidem, né, o que é feito com esses dados, inclusive também os dados dos funcionários, das pessoas que trabalham. Então, não vejo como isentar, né, os escritórios de advocacia. Voltando à questão da certificação do DPO, né, que é o responsável pela proteção dos dados. O Instituto TOTO, ele tem uma certificação geral, que é a que você obteve, mas também ele tem uma certificação para o DPO, que trabalha na área de saúde, e outro que trabalha na área de segurança eletrônica. Como é que você enxerga essa segmentação? Faz sentido, quer dizer, ter o DPO especializado numa determinada área ou o conhecimento é genérico? Eu acredito que existe uma demanda no mercado para essas segmentações, porque existem empresas que tratam dados de uma maneira diferente e alguns dados são sensíveis, né? Então vamos pegar a área de saúde, por exemplo. Dados sensíveis, né? Não tem o que dizer, precisa ter uma preocupação grande com segurança da informação, com os processos, todos os procedimentos. E obviamente um DPO que seja dessa área, que entenda o mercado, ele vai ter habilidades aí que um carregado de maneira geral talvez não tenha. Então eu acredito que o mercado pode demandar esse tipo de certificação. A questão de segurança eletrônica, a mesma coisa, é importante você entender esse mercado, entender as finalidades dos tratamentos, para poder prestar um bom serviço, né? Então é importante ter a certificação por dois motivos, eu vejo, viu, Fernando? Não só para o mercado te olhar como um profissional qualificado, mas também para a sua própria autoavaliação, né? Para você mesmo que está estudando, que está buscando aí
prestar serviço nessa área, se autoavaliar. Teve um caso recente aí de um vazamento monstro de dados, mais de 100 milhões de contribuintes, que os dados estão aí na internet para quem quiser ver. Qual que é a tua visão a respeito disso frente à Lei Geral de Proteção de Dados e a atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados? Você acha que vai dar no que isso? A lei exige, né, essa transparência das empresas, então provavelmente esse tipo de situação a gente vai ouvir cada vez mais, né? Isso só demonstra que a lei era necessária. Então, se nós temos aí incidentes de segurança, violações, né, fraudes, roubo de identidade, violações aos direitos, né, fundamentais, você precisa de uma lei para regulamentar e tratar esse problema. Vai ser natural a gente ter esse tipo de informação cada vez mais, né, no mercado, não só no Brasil, mas no mundo. As leis exigem essa transparência por parte dos agentes de tratamento e, por outro lado, a gente percebe que os nossos dados não estão seguros. Então, a parte de segurança da informação, né, essa parte técnica, não, porque segurança da informação não é só para dado eletrônico, né, é para dado físico também. Então, a gente tem essas medidas técnicas aí para garantir a segurança dos dados, seja no meio físico, seja no meio eletrônico, elas são fundamentais e as empresas vão precisar investir mais nisso, né? A gente tem aqui no Brasil um sistema bancário extremamente eficiente, né, comparado com o sistema bancário do mundo, que investe bastante. Saiu uma resolução do Banco Central que entra em vigor agora no meio do ano, justamente atualizando essa questão de cibersegurança. Então, no Brasil já existe essa cultura, pelo menos no mercado financeiro, né, existe essas questões regulatórias, que eu acho que as empresas vão precisar olhar para esse lado também da segurança da informação de uma maneira mais séria, né? Então, a grande questão aí desse caso, né, que foi divulgado na mídia, é que a gente não sabe a origem dos dados, né? Então, a primeira coisa a se fazer é buscar a origem, saber de onde vieram esses dados, e aí sim a NPD vai poder tomar alguma medida, né? Não só a NPD, mas outros órgãos eventualmente. A NPD ainda está se estruturando, existem questões aí que a gente percebe pela declaração do Conselho Diretor, dos diretores da NPD, que eles vão abordar o assunto da proteção de dados como um aspecto mais educativo nesse momento, né? Porque o Brasil não tem a cultura de privacidade e proteção de dados, mas eu acredito que a partir de agosto, casos como esse, sabendo a origem, a NPD vai atuar com rigor, né? É isso que a gente pelo menos imagina aí que da atuação de uma autoridade nacional de proteção de dados. Antes da nossa entrevista aqui, nós estamos fazendo entrevista na parte da tarde, eu saí, passei num mercadinho para comprar uma goma de mascar e passei numa papelaria para comprar papel para impressora. Aí me veio à cabeça o seguinte: poxa vida, uma padaria, uma farmácia, uma papelaria, cada um desses negócios vão ter que ter um DPO, uma pessoa encarregada, certificada. Quer dizer, até para o mercadinho da esquina vai ser necessário? O que é verdade e o que é mentira nessa ideia que o pessoal tem? Legal, tem uns mitos, né, da LGPD, a gente precisa desmistificar diversas coisas. A própria lei, no artigo 41, parágrafo 3º, ela prevê lá que existe a possibilidade da própria autoridade dispensar a figura do encarregado para determinados tipos de negócio. E existem os critérios, né? A quantidade de operações de tratamento, a complexidade da operação, quer dizer, alguns critérios nessa menção do parágrafo 3º do artigo 41. A NPD vai precisar regulamentar essas questões, mas para mim é certo que algumas exigências, né, da lei, elas não se aplicam aos pequenos negócios, né? Existe inclusive um movimento, né, porque a NPD ela priorizou agora para esse ano de 2021, provavelmente no primeiro semestre, a regulamentação para os pequenos e médios negócios e startups também, empresas de inovação. Então, essa regulamentação da NPD vai ser fundamental, né, para a gente definir os procedimentos diferenciados que essas empresas terão. Inclusive, órgãos como o SEBRAE, né, existem outros órgãos aí que representam os pequenos e microempresários, as médias empresas, startups, elas já estão contribuindo com sugestões que tipo de regulamentação a NPD precisa fazer, né, para esse tipo de negócio. Então, nem todos os negócios vão precisar de um DPO, um encarregado pelo tratamento de dados. É óbvio que vai ter uma exigência legal para ter esse tratamento, até porque imagina, né? Imagina uma empresa maior, uma empresa grande que contrata diversas outras empresas menores. Essa empresa maior está com a segurança da informação do dia, ela respeita a lei, ela atende os titulares. Mas se os seus fornecedores também não seguirem esse mesmo padrão, a gente pode ter incidentes ali e o controlador vai ser o responsável, né? Isso pode ter uma reação em cadeia, inclusive o operador pode ser responsável, mas pode sobrar também para o controlador. Então o mercado vai se autorregular, mas a NPD precisa dar essas orientações, né? O mínimo que essas empresas precisam fazer. Então, não é que elas estão isentas,
a lei vai ser aplicável a elas, mas obviamente vão ter procedimentos diferenciados para esse tipo de negócio. Então, são alguns mitos aí que a gente precisa tirar do caminho, mas a questão do DPO, por exemplo, não está definida. Diz que pode, né? Agora, qual vai ser o critério para ter ou não a nomeação de um DPO nas empresas? Isso a gente precisa esperar a NPD se posicionar. A última pergunta é a seguinte: quando o Instituto TOTO foi montar a sua certificação, nós consultamos as várias certificações que já existiam no mercado, a certificação do profissional, e nós constatamos que várias certificações do mercado não tratavam somente da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, mas também traziam a Lei Geral de Proteção de Dados da Comunidade Econômica Europeia e também traziam muitos componentes tecnológicos de segurança da informação. E a nossa decisão foi falar o seguinte: não, nós estamos no Brasil, então nós vamos fazer de acordo somente com a lei brasileira. Tanto é que a única referência da nossa certificação, o que a pessoa precisa conhecer? A Lei Geral de Proteção de Dados. Qual a tua visão sobre isso? Você acha isso bom, ruim? Quais são as vantagens e desvantagens da gente ter abordado esse aspecto? Bom, se a certificação é para atender os profissionais que atuam no Brasil, sem dúvida a LGPD é a lei que vai ser aplicável aqui no Brasil, né? O que é importante saber? A LGPD ela tem influência do GDPR, né? Então muita coisa do processo legislativo ali o Brasil importou da Europa. E a estrutura também, né, de ter bases legais, os princípios da lei, as questões de segurança da informação também, é muita coisa semelhante ao GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Eu vejo com bons olhos, eu não vejo que seja um problema, tá? Não há um problema em ser específico para a LGPD, mas quem estuda a privacidade e proteção de dados geralmente estuda também outras legislações. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que atua em setores da economia, né? Então você não tem hoje ainda uma lei federal nos Estados Unidos. Parece que estão discutindo, mas não me parece uma prioridade nesse momento. Então você tem o estado da Califórnia, que tem uma lei lá voltada para os consumidores que tem bastante semelhança com a estrutura do GDPR. Aqui no Brasil a gente trouxe o GDPR como inspiração total da LGPD. Óbvio que tem algumas diferenças, né? Para o marketing existem diferenças. A questão dos cookies, né? Lá na Europa eles têm uma diretiva específica para os cookies, aqui no Brasil não, né? Quem trata de cookies é o Marco Civil da Internet, a LGPD nem fala disso. Então tem algumas confusões, né? Que a gente acaba importando inclusive coisas que nem estão na legislação brasileira. Então é óbvio que o conhecimento da LGPD é fundamental, né? O Brasil vai seguir esse caminho. Os profissionais que conhecerem a LGPD naturalmente vão estudar outras legislações, isso é natural, tá? Para quem está estudando esse tema. Mas pensando em certificação, acho que é interessante você ter uma certificação específica para uma lei específica, até porque a gente está no Brasil, né? Mas eu vejo que essa visão holística, né? Essa visão ampla aí da proteção de dados é bastante importante para os profissionais que trabalham, porque a gente tem, né? Vamos pegar um exemplo, a gente tem lá a legislação de proteção de dados e tem a base legal para dados de criança e adolescente, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem que ter o consentimento, né? Que é um consentimento livre, informado, específico, e aí tem outros aditivos lá, né, que a gente traz que tem que ser em destaque, né, por um dos pais ou responsável legal. Só que a LGPD trouxe isso para tudo, ambiente online e ambiente físico. E geralmente quando a gente trata de legislações de crianças e adolescentes na Europa e nos Estados Unidos, a gente fala de ambiente online, ambiente digital, né? Então isso pode ser um entrave para a LGPD. Tá? Então existem essas diferenças, é importante a gente saber, né? Mas eu vejo que o profissional de privacidade e proteção de dados ele precisa entender as outras legislações também, é um assunto mundial, né? Não é uma preocupação apenas do Brasil, né? O Brasil, pelo contrário, está atrasado nessas questões, mas para certificação específica eu não vejo problema nenhum, acho que é fundamental conhecer a LGPD. Muito bom. Bom, gostaria de agradecer ao Jonathan pela colaboração. Quem quiser saber mais sobre LGPD, é só consultar diretamente o Jonathan, o contato dele vai estar aqui no vídeo, e nós vamos trazer outros vídeos referentes ao tema. Até mais. Muito obrigado.